Fala, Vete! Vamos falar sobre ponto fixo hoje. Qual que é o melhor momento para o veterinário especialista abrir um ponto fixo? Será que há espaço ainda para pontos fixos na veterinária? Quais são os pontos críticos que você tem que avaliar? Quais são os tipos de ponto fixo? Porque não existe só um. Será que é preciso parar com o volante para poder abrir um ponto fixo? Quais seriam os melhores parceiros que poderiam estar começando essa nova jornada com você? Esse é o tema hoje do nosso podcast Improvetio, o podcast do especialista veterinário. E antes da gente começar a falar aqui, vou pedir para você seguir o nosso canal e ativar essas notificações, porque toda semana nós estamos postando um podcast aqui. E se você estiver no carro, você pode escutar no Spotify também. Já favorita como o seu. Ali, bota o coraçãozinho para favoritar o seu podcast predileto, para a gente estar junto. Bom, eu amo falar sobre ponto fixo, tá? Eu também gosto porque a gente olha para o ponto fixo e entende que é o próximo nível da carreira, um nível quase que natural da carreira de profissionais que vão se consolidando no mercado, né? Porque ele realmente abre novas oportunidades. Sem dúvida, sem dúvida. Só que eu acredito que muitos profissionais, né, talvez você aí me conta aí, se você que está assistindo, esse episódio, né, se você também tem esse desejo. Eu converso com muitas pessoas que falam: "Ai, meu sonho um dia é abrir o ponto fixo, é ter um ponto fixo, né, um lugar para eu poder crescer com mais sustentabilidade, trabalhar com mais tranquilidade, com mais calma, ter mais qualidade de vida", né. Porém, a gente percebe que muitas vezes o medo, ele é ainda maior do que o desejo. Por que que você acha que as pessoas têm tanto medo quando o assunto é ponto fixo? Primeiro, deixa eu falar uma coisa do ponto fixo que eu amo no meu ponto fixo, é tomar um cafezinho. Quando eu chego lá e tem a Sandrinha, ela A prepara um sombrinha. café, e a primeira coisa que eu faço é tomar um cafezinho. É uma beleza, porque no volante, às vezes você chega e tem clínica, não tem café. Isso é Não, muito e aí ruim. ele acha que lá em casa também é um ponto fixo. Ah, Então ele senta no escritório e fica pedindo a funcionária: "Gente, meu cafezinho". Eu falei: "Uai, mas deixa eu cadê?" já até deixar alinhado aqui com vocês, talvez você seja novo aqui no Improvete, mas a Cris, que é a minha sócia aqui, ela também é minha esposa. Então, às vezes, eu não sei se eu chamo ela de Cris, meu bem, meu amor, sabe como? Você já vai entendendo aqui, para você que já acompanha há mais tempo, você sabe que a gente tem essa coisa, né? Bom, mas falar sobre ponto fixo, por que que as pessoas, os profissionais, eles têm tanto medo do ponto fixo? O medo, ele é por insegurança. A falta de conhecimento gera o medo. É E é para verdade. ter medo mesmo, para abrir um ponto fixo. Porque um ponto fixo é completamente diferente de um serviço volante. Serviço volante, se prepara tecnicamente, compra um equipamento se precisar, dependendo da sua especialidade, entra no carro e começa a oferecer o serviço. Você só vai precisar aprender a captar cliente. E o No vo ponto fixo, não. é. No ponto fixo ele requer uma estrutura física, ele requer aspectos legais, ele requer um, eh, uma captação de cliente Diferenciada. diferente do serviço volante, ele ele requer um nível de gestão maior, ele te leva a um Planejamento. planejamento que precisa ser realizado, ele te expõe a trabalhar mais com pessoas, que no serviço volante não. Um nível de gestão financeira também, né. Aí quando falar gestão financeira, ela precisa existir, Uhum. porque às vezes num serviço volante, ele não requer, para começar, esse nível de cuidado, de Uhum. gerenciamento e organização. Não, se tiver ali um cliente, você fala: "Não, tô indo aí". Você vai lá e atende ele lá É, em loco, vai lá na clínica, vai a domicílio, e aí vai. sim. Então realmente faz sentido ter medo, né, mas não faz sentido
se paralisar e perder a oportunidade de ir para o próximo nível, de crescer por conta desse medo, né. Se o profissional ele tem medo e precisa ter mesmo, significa que não vale a pena ter um ponto fixo? Não, não é sobre isso. O ponto fixo, ele é o próximo passo do volante. Sabe para quem é um ponto fixo? Sabe para quem? Vou falar para você, meu bem. Para Para você, meu bem. que momento Gostou? profissional? Você viu que agora foi carinhoso, né? Foi É, porque, carinhoso. assim, a gente como eu falei, muitas pessoas entram, né, no mercado e tem esse sonho, mas não tem clareza de para quando que é, né. Esse era o meu sonho. Eu sempre quis ter um centro diagnóstico. Então, quando o profissional ele começa no mercado, eu não recomendo. Vou começar por aqui. Para quem não é um ponto fixo, Para quem não é. para quem não é, para aquele profissional que ele vai entrar na especialidade agora, ele está começando. Se ele está começando e ele ainda não é conhecido, não tem reputação, ele não construiu uma autoridade, não tem carta de cliente, não tem um histórico no local, eu não recomendo começar já por um ponto fixo. O ponto fixo também não é para aquele volante que ele está cansado de rodar e quer abrir um ponto fixo. Você sabe por quê? Porque ele quer abrir um ponto fixo, porque ele está cansado de rodar. Isso significa que ele quer ir para o ponto fixo e só ficar lá sentadinho, tendo mais conforto. Mas quando a gente abre um ponto fixo, a gente não abre um ponto fixo para nós. Ele não está olhando o ponto fixo como uma modalidade, uma forma diferente de prestar, de Ele crescer. não olha para o ponto fixo como uma solução para o mercado, para os clientes. Uhum. Ele olha para resolver um problema dele. E o que que acontece? As pessoas não querem usar problemas, comprar problemas. Elas não querem, na prática, que eu estou querendo dizer, eles n se você é um volante e você abre o ponto fixo porque você não quer mais rodar, cansou disso. E você vai falar para os seus clientes: "Clientes, encaminhe o seu paciente para mim, porque eu não quero mais vir aqui", porque você não vai falar assim, né, mas na verdade é isso que está acontecendo. Uhum. "Encaminhe os seus clientes para mim, porque eu não aguento mais rodar e eu preciso ficar lá sentado que eu vou fazer um exame muito melhor". Os clientes não vão te encaminhar. Uhum. Por quê? Porque fala assim: "Cara, eu entendo que é realmente cansativo, mas eu tenho os meus Uhum. problemas aqui, eu tenho os meus clientes". Ele não entendeu o ponto fixo como solução diagnóstica, como oportunidade. É tanto que a gente vê muitas pessoas falarem assim: "Por que vão me encaminhar?" Você já ouviu falar isso também? Alguém comentando assim sobre isso? Por que encaminhar um exame para o ponto fixo? Por que que o veterinário vai encaminhar o tutor para o ponto fixo, se ele pode ganhar em cima do exame volante na clínica dele? Por que que ele vai encaminhar? Ele vai deixar de ganhar 100, R$ 150 que muitas clínicas colocam em cima. Às vezes a clínica coloca mais em cima do exame do que o que o próprio prestador de serviço cobra. Uhum. Do Perfeito, exame, do procedimento, da consulta, enfim. perfeito, E aí as pessoas pensam: "Que clínica vai querer encaminhar e deixar de ganhar uma porcentagem em cima do exame?" perfeito, perfeito. Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta que ela é chave e ela já existe, só que a maioria faz o quê? As clínicas não vão querer, então não vale a pena abrir um ponto fixo. Mas por quê? O que que é que está acontecendo? Está faltando aqui conhecimento, está faltando entendimento. Está no momento, está errado. O momento está errado. Qual que é o momento certo para abrir um ponto fixo? Ele talvez ele já o momento em termos de demanda, Tá ok. até tá ok, Uhum. né. E que demanda seria essa? Quantos exames, assim, se a gente poderia falar de exame ou de faturamento? É, vamos lá, deixa eu vamos organizar. Primeiro a gente falou para quem não é. Certo, para quem não é. Para quem é o ponto fixo? O ponto fixo é para aquele profissional que ele já trabalha volante
e ele vai dar o próximo passo. Ele já tem uma carteira de cliente, ele já tem uma reputação, já construiu uma autoridade na região. Autoridade, ele é conhecido, ele é requisitado, é chamado para situações específicas. Uhum, Isso que é autoridade. uhum. E ele tem um bom faturamento. Sim, então, tem um faturamento mínimo para quem Aí eu quer vou abrir um falar o ponto que é fixo? um bom O número de faturamento. exames? Tem um número, é para aquele profissional que ele já está faturando mais de R$ 20.000. Esse que está já faturando mais de R$ 20.000, ele já construiu uma carteira de cliente ali, mas ele precisa já ter esse faturamento há um tempo, com progressão. E às vezes ele passa muito tempo recebendo, às vezes é 18, às vezes é 25, às vezes é 20. Por quê? Mesmo novos clientes querendo fazer mais exames com ele, ele não consegue absorver mais. Então Uhum. ele não consegue passar muito desse faturamento. Ele pode reajustar um preço, ele pode aumentar o ticket médio dele, vai estar chegando aos 30.000, 30. Uhum. mas sozinho um volante fatura 30.000, o próximo passo ele não vai conseguir dar sozinho. Ele vai Sim. precisar de ter pessoas trabalhando com ele. Então, em termos de número, esse é o momento ideal. Aí o próximo passo, sim, pode ser um ponto fixo. E esse ponto fixo, ele é um plus do volante. Isso aqui é uma dica de ouro, porque ela não é intuitiva. A maioria dos profissionais acha que eles vão abrir o ponto fixo e abrir mão do volante. Então, ou você tem um ou você tem o outro. E isso gera um problema sério. Por quê? Porque essa clínica veterinária que pede o exame lá, tem a questão do valor, tem a questão da comodidade, tem a versão que não dá para encaminhar. Como é que ele resolve isso? Quando o ponto fixo dele ele é um plus. Por quê? O serviço do volante não para, ele continua existindo, mas aí abre-se o ponto fixo. Mas por que, Vicente, você vai abrir o ponto fixo? Porque no ponto fixo vai começar a captar clientes que o volante não consegue captar. Ele resolve completamente a questão do imediatismo. Resolve. É a Agora, solução. "Ah, encaminha. eu quero o exame agora". "Ah, você quer agora?". "Claro, Claro, pode encaminhar para o ponto maravilha. fixo". O meu ponto fixo, a agenda é lotada, porque ela tem essa solução. "Eu quero o exame aqui agora". "Certo, pode encaminhar". "Não, mas precisa ser aqui". "Não, vou conseguir uma agenda para você". Então, ou seja, o cliente ele tem mais opções, entende? Faz sentido? É, sim, e aí, eu costumo falar, né, assim: "Será que os nossos clientes são diferentes dos de vocês?". Os veterinários aqui do nosso estado são atípicos, porque se cliente não encaminhasse mais para ponto fixo, por que que nosso maior faturamento, ele vem da unidade fixa? Sim. Se ninguém quer mais encaminhar, né, e tudo cresce sempre, né, os números só aumentam. Então, a questão não encaminha, né, que não é isso, ou realmente a maioria das pessoas que abrem um ponto fixo, abre pelo motivo errado, despreparado, achando que ele fez boas parcerias, mas ele se meteu em furadas, e aí não dá certo, mas aí não deu, aí a questão é: não deu certo? "Ah não, ninguém queria encaminhar". E aí entra um ponto, por exemplo, tá, eu já vi isso acontecer. A pessoa abriu um ponto fixo, o ponto fixo deu errado, mas quando a gente foi fazer a consultoria, o diagnóstico, a gente percebeu que quando ele ia para o volante, ele fechava o ponto fixo Sim. e não tinha ninguém. Eu chamo isso de pontos fixos anômalos. O que é um ponto fixo anômalo? Ele O volante, ele abre o ponto fixo, mas ele não recebeu nenhuma orientação e não buscou nenhum conhecimento específico para isso, para criar um planejamento todo. Aí o que que ele faz? Ele abre o ponto fixo com a mentalidade dele volante. Ele acha uma loja lá, um centro, uma sala comercial, faz uma reforma, bota o negócio lá, uma placa, e ele
continua ele atendendo. Aí, ele é o volante, e aí ele sai para fazer o volante. Aí ele fecha o ponto fixo. O ponto fixo não tem nenhuma secretária Não, para não. atender. Tudo continua no telefone dele. Sim. E aí ele vai para o ponto fixo. Aí ele tenta levar alguns clientes que chamam para ele no volante, tenta: "Ah, encaminha lá para o ponto fixo". Aí o cliente: "Não, não vou encaminhar não. Não, não vou encaminhar não. Eu não vou encaminhar". E aí ele fica ele que faz tudo. Aí ele abre o ponto, ele que faz o ponto fixo, ele que faz o volante. E no final das contas ele só criou um problema para ele, porque ele não só não vai crescer, como ele vai retrair. É. E o que que acontece? Como o ponto fixo está errado, ele não vai atrair cliente e ele vai se ver cada vez mais no volante ainda, menos no ponto fixo, e aí mais errado vai dando, né. Então assim, quando se fala em abrir o ponto fixo, eu entendo que a mentalidade antes de pensar no ponto fixo é a mentalidade de formar equipe. E é totalmente possível ter uma equipe sendo volante. Nós temos vários mentorados que tá ali contratando seus primeiros trainees que estão exatamente nessa faixa de faturamento aí que a gente falou, né, 20.000, em 20.000, 25.000, varia, né, que está montando a sua equipe, aprendendo a contratar, aprendendo a treinar, a fazer todo o processo de trainee 1, trainee 2, trainee 3. Então existe passos que precisam ser dados e mudanças de mentalidade. Então, às vezes a pessoa não quer ter uma equipe, mas quer ter um ponto fixo. Mas, gente, então você precisa primeiro aprender a liderar. Você vai ter que liderar a secretária, vai ter que treinar ela para vender e não só marcar exame. Vai ter que liderar até a menina da faxina, da limpeza, o auxiliar. Vai ter que orquestrar isso. E é lindo isso, porque esse é o caminho também da liberdade. Ele vai demandar você aprender e estruturar isso, mas depois você consegue, construir um negócio que ele pode ser vendido, que pode agregar mais pessoas, né. Lá atrás, quando você e o Guilherme começaram, era raio-x e ultrassom. Hoje tem raio-x, tem ultrassom, tem tomo, tem, Anestésio, tem uma endoscopia. equipe de anestesista lá dentro, tem uma equipe de cardiologia lá dentro, tem uma equipe de neuro lá dentro, tem pneumologista, mas tudo isso só foi possível ser acoplado e crescer o negócio de mais formas, que não só através da imagem, mas também através de especialidades. E vem aí um próximo passo que a gente ainda não vai falar agora, mas tem a gente já tem próximos passos, porque um dia a gente olhou e pensou em dar o em ir para o próximo nível. E não foi fácil, né, realmente. É trabalhoso, mas mais trabalhoso do que isso, eu penso, é você chegar ali, eh, ou você ser um volante, que está faturando aí perto dos seus 30.000, né, quase 200 exames, dependendo do valor do exame aí, né. Entre 150 a 200 exames mês. Você vai levar isso até que idade? Eu pergunto. Você é empresa, se você ficou doente, se você teve um câncer, se alguém da sua família está demandando de você, você vai fazer o quê? Abandonar a carreira? Porque tudo depende de você. Então, muitas vezes, não é uma opção não crescer. Eu vejo que depois que você entra como empreendedor do mercado, crescer não é mais uma opção. Não tem como dar ré, não tem como também ficar no mesmo lugar, não é isso? Sim, sim, sim. Quando eu pego um mentorado, que ele tá no volante e ele quer abrir o ponto fixo, e ele tá, eh eh, ali, assim: "Ai, eu tô saturado". Aí eu pergunto pra ele, né: "O que que é que vo por que que você quer abrir o seu ponto fixo?". Quando eu percebo que ele tá assim: "Olha, ai, eu tô aqui cansado, eu não aguento mais rodar e tal", eu já vejo que ele tá no um motivo errado, então eu já começo a ajudar ele: "Olha, calma, Aham. se você entrar com essa Sim. mentalidade, vai dar ruim, você tem que entender isso como uma solução, tal". Depois que a gente dá esse passo com ele, "Não, beleza, Vicente, entendendo isso como um próximo passo, o que que eu O faço? que que eu faço O antes que que eu disso, né, pra faço? aliviar a minha O que que eu carga? faço?".
Aí o que que eu geralmente oriento? Você trabalha sozinho no volante. Constrói uma pequena equipe Uhum. para começar a trabalhar com você. Aí eu vou até fazer um parênteses, né. Nem sempre a primeira pessoa da equipe vai ser um segundo você. É, né, um outro veterinário, porque É, isso é muito intuitivo. Eu estou falando sobre equipe, eu falo assim: "Ah, então quer dizer, Vicente, que você está falando sobre ter um outro veterinário". Não nem sempre é, necessariamente, cuidado com isso, não você necessariamente. Eu vou explicar isso agora para você com detalhe. Então, se você presta bastante atenção no que eu vou te dizer aqui, isso vai fazer toda a diferença entre o sucesso e um fracasso, tá? Então, você deixa de ser um volante sozinho para ter uma pequena equipe, e essa equipe já é que vai ser utilizada no ponto fixo. Então você já dá um passo. Porque quando você começa volante, você compra o equipamento. Pronto, você já deu um passo. Tem o equipamento. Ah, mas eu quero ponto fixo. O próximo passo, vou constituir uma equipe. Certo, Vicente? O que é a equipe? Você pode ter uma secretária para estar gerenciando a sua agenda, os recebimentos, falando com os clientes. Mas, Vicente, eu sou volante, como é que eu vou ter uma secretária? Você pode ter uma secretária virtual. virtual, emitindo nota Ela fiscal. emite nota fiscal, ela te ajuda na organização financeira, ela já dá esses primeiros passos. Inclusive, se você é volante e você começar a trabalhar com secretária, você, você não vai querer saber de outra coisa. Você só tolera o ruim porque você não conhece o bom. Secretária é tão bom que eu tenho 6. Então, pode ser ter uma secretária. O outro pode ser ou um auxiliar de carteira assinada, aí Uhum, ele vai estar ajudando a carregar as coisas, carregar uhum. os equipamentos, montar, desmontar, abrir ficha, Abrir abrir ficha, ficha, cobrar, cobrar, confirmar confirmar exame. exame, verificar o material no carro, né. Uhum. Se tiver raio-x então, nossa, melhor ainda, né, porque o auxiliar aí vai ter Já ir que é cadastrando maravilhoso, vai cadastrando o paciente no no aparelho. aparelho, vai fazendo Uhum. tudo isso. A gente tem até uma lista, né, de todas as ações que um Então, é auxiliar é uma um secretária checklist mesmo. checklist. O que que ele tem que fazer? Quais são as É, obrigações dele? O que que ele tem autonomia? O que que ele não pode fazer? A gente já tem tudo é. isso. Pode ser um auxiliar. O estagiário, ele pode ser, mas ele não um estagiário, ele ajuda, mas ele talvez não seja tão utilizado para o ponto fixo. Uhum. Melhor do que um estagiário e melhor do que um auxiliar é um trainee. É um trainee. Que é um trainee? É um profissional que ele quer entrar dentro da especialidade, diagnóstico por imagem, cardiologia, anestesiologia, Uhum, pneumologia. Ele quer entrar nessa especialidade e mas ele não tem experiência. uhum. Ele tem pouco E conhecimento. essa, escolher ser assertivo na escolha dessa primeira pessoa que vai compor a sua equipe, que vai porque essa pessoa ela tem que ser chave, porque ela vai ser aquela que vai te dar a primeira desafogada, e aí entender realmente às vezes você acha que o que está te afogando é o laudo, mas não é. Isso. É uma gestão inadequada de alguma coisa. Então assim, ó, você que está nos O laudo ouvindo é aqui fácil de ver. nesse podcast, tá? Se você estiver no canal do YouTube, nós temos aqui um link na descrição desse vídeo, onde a gente oferece oportunidade de consultoria gratuita, justamente para esses profissionais, que talvez seja o seu momento, que cresceram, estão ali faturando de 20, 25 mil, 30 mil, está sobrecarregado, está pensando em contratar a primeira pessoa, mas não sabe por onde começar. Clica nesse link, preenche da melhor forma possível esse formulário, nossa equipe vai analisar e se você for selecionado, nós vamos entrar em contato telefônico com você e te oferecer uma consultoria de 1 hora e meia de diagnóstico e planejamento sem custo, tá? Então, se for o seu momento, já pega aí o link. Se você está no Spotify me ouvindo, vai lá no YouTube, tá? Ou na nossa biografia do Instagram também, @improvete.vet, clica no link e já aplica para concorrer a essa consultoria, tá bom? Eu fiz uma consultoria dessa, uma consultoria gratuita dessa para um Uhum. cardiologista recentemente. Ele se aplicou aqui dentro da escola, ele era ele
ele já é um cardiologista que já tem tempo Consolidado, né? já tem um tempo de experiência no mercado, ele tem até 2 empregos, Aham. ele além de cardiologia, ele tinha um outro emprego, e ele queria ter um ponto fixo. Só que olha só, isso já um cardiologista mais experiente, ele já pensando em ter ponto fixo, ele que falou: vou procurar uma orientação antes de já começar a me aventurar e fazer o negócio". E aí ele se aplicou, nós fizemos uma análise e ele ganhou essa consultoria diagnóstica. Na consultoria, eu dei uma informação para ele que ele não sabia e que fez toda a diferença. E eu vou compartilhar nesse podcast também. É porque só de carreira já são 20 anos, né? 20 anos, 20 anos. De ponto fixo, Eu abri o ponto fixo, eu co eu co eu vão fazer 20 anos, 16 esse ano, né? a gente vai fazer 16, 6, 17 17, anos, 17 anos. 17 anos. E aí é um ponto fixo, nosso é híbrido, É. né? A gente tem ponto fixo, a gente tem volante, a gente tem unidades hospitalares, né? E Isso especialidades conectadas a gente. Então, assim, é muita esses experiência, né? 17 anos já me trouxe uma bagagem e uma experiência que, de fato, eu consigo enxergar onde que estão os pontos cegos do profissional, e era isso que aconteceu com esse cardiologista. Dentro da consultoria, ele estava assim: "Eu quero ter um ponto fixo", mas faltava algumas clarezas para ele. E aí eu falei assim: "Você sabe os tipos de ponto fixo que tem?" Ele Pois é, falou: vamos falar "Não". disso? Ele falou: Vamos "Não, falar não, disso? eu não sei". Então eu quero compartilhar já aqui com você. Ó, a gente já falou aqui para quem não é, para quem é, o momento adequado, o passo antes de ter o ponto fixo, que é em relação à equipe. E agora a gente vai falar dos tipos de ponto fixo. E aí eu cheguei para ele e falei assim: "Olha só, na sessão diagnóstica, qual tipo de ponto fixo você quer?" Ele: "Como assim, Vicente?" Tipo, né? Como assim, Eu falei assim: tipo? "Como assim, Vicente? Como assim?" Falei: "Ó, nós temos 2 tipos de ponto fixo. Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem, eu vou mostrar para você agora. Existe o ponto fixo integrado. O que é um ponto fixo integrado? É aquele ponto fixo que ele é construído dentro de uma unidade de um cliente. É dentro de uma clínica, é dentro de um hospital, é dentro de um centro de especialidade. Qual que é a vantagem desse ponto fixo? Primeiro, ele é um ponto fixo mais barato de se construir. Porque já existe a estrutura, você só reforma uma sala. Mais rápido, mais barato. Ele é rápido, ele já tem uma demanda lá dentro existente, porque Uhum. a própria clínica, o próprio Corpo hospital, clínico, né? eles mesmos já vão indicar. Então você abre o ponto fixo e já começa a fazer exame. Uhum. Na hora, é imediato. Então eu chamo isso de receita previsível. Você já Uhum. abre ele sabendo mais ou menos quantos exames e qual o faturamento que você vai ter ali dentro. Uhum. E é lógico que para abrir esse, tem que ter alguns critérios. Ele tem que ser suficientemente ter um movimento capaz de custear essas despesas dele, as despesas que o ponto fixo gera. Por quê? Porque aí a gente entra nas desvantagens. A desvantagem é, quando você entra num cliente, você tem que saber qual que é a reputação e o relacionamento desse cliente com o mercado veterinário. Porque se esse local ou a comunidade veterinária que estiver lá for essa veterinária que um veterinário é o concorrente do outro, parece que ele é mais inimigo do que amigo, parceiro de profissão, ele vai olhar e falar assim: "Ah, você abriu um ponto fixo lá, então não vou te encaminhar exame não, porque senão se eu encaminhar para você, você vai roubar os meus clientes". Então, ele recebe pouco encaminhamento externo e absorve muito do interno. Isso é uma desvantagem, É um ponto de atenção, né? Então, se você está é um ponto de pensando atenção. de abrir um ponto fixo, unidade hospitalar, Você tem que entender, ele tem que suprir, porque se ele não suprir e falar assim: "Ah, não, mas eu recebo encaminhamento", o encaminhamento pode não ser suficiente para pagar ali as contas e aí
o ponto fixo não dá Não certo. conte com o Não dá para encaminhamento. contar. Ou seja, o encaminhamento é um extra. É um extra. Ah, mas eu estou recebendo. Ótimo, beleza. Nossa, estou conseguindo aumentar indicações externas. Ótimo, é tudo extra. Isso é extra, tá? Outra desvantagem é a cultura do local. Quando você abre numa clínica, você precisa se adaptar àquela clínica. E você não consegue colocar o seu jeito de trabalhar, a sua organização, como você acredita que deve ser o serviço. Você precisa se adaptar ao ambiente. Então, se um Uhum. hospital, aquela clínica, tem uma cultura organizada, colaborativa, buscando sempre o melhor, nossa, você entrou num lugar muito legal. Agora, se você está num lugar desorganizado, uma cultura com relacionamentos competitivos, às vezes tóxicos, um falando mal do outro, e, e eles assim se contentam com um pouco, ou é atendimento só para público classe C, D, ou só público A. Você tem que se adaptar àquilo. Ah, eu quero. Ah, não, e eu sou um especialista que eu só atendo. Eu sou um especialista premium. Se você entrar num hospital popular, você vai ter que ser popular. E aí um cuidado importante, né, a gente falou que um dos passos que antecede abrir o ponto fixo, é você começar a formar a sua equipe. Porque quando você for para o ponto fixo, você já tem uma parte muito desafiadora que é ter uma equipe. E se você precisa sair por volante para atender alguns Exatamente isso. clientes, não é isso? Isso, porque aí Mas quando a gente falou assim: "Vamos fazer uma equipe", certo? E aí você pega uma pessoa que você teve todo o cuidado de formar ela e bota ela, coloca ela num lugar com a cultura muito tóxica, há um risco também muito grande de se perder essa pessoa. isso, por esse que é o risco do integrado, que aí você vai, tem uma pessoa, treina ela, gasta tempo, dinheiro, esforço, tem uma expectativa sua, né. Aí beleza, aí você vai lá, bota um ponto fixo integrado, o local não era um local com uma cultura adequada, a pessoa ela não se adapta ali, a equipe que você treinou não se adapta ali, aí ela sai. Aí quando ela sai, isso gera uma frustração enorme. Aí parece que o problema são as pessoas, que essa nova geração, é que não é bom formar equipe, é melhor trabalhar sozinho. Mas o quê? É porque ele não entendeu o modelo que ele trabalhou. Ele não entendeu o que ele não planejou adequadamente o ponto fixo integrado dele. E faltou visão mesmo, maturidade, porque, a gente precisa entender que se eu não tenho um ponto fixo, a minha visão é extremamente limitada. E ao passo que nós estamos falando que nós temos vamos fazer 17 anos. Quantas coisas a gente já viu acontecer em tantas possibilidades, com com tantos parceiros, quantas coisas a gente já viveu. Então se você não tem maturidade, você compra maturidade. Aham, sem Você dúvida, adquire maturidade. sem "Não, não dúvida. quero comprar, então eu vou ir atrás de conteúdos, eu vou buscar", porque maturidade ela está disponível também para se aprender. Você não precisa, aprender errando. E uma coisa que eu vejo também, acontecer de forma muito inadequada, e esse aí é o que leva ao fim de muitos pontos fixos, é que a pessoa vai lá e fala: "Beleza, eu vou montar uma unidade aqui, você tem aí para mim vai gerar para mim uma renda de 20, 30 mil reais, que maravilha". E combina uma porcentagem, o combinado financeiro com o hospital é péssimo. É, aham, Já começou quebrado. sim, Ele sim. não sabe negociar com o hospital, ele tem medo de negociar e É. perder a parceria. Eu não trouxe isso como uma desvantagem, porque depois que você define: "Ai,
Vou abrir um ponto fixo integrado. Você tem que entender os modelos de negócio. Você tem que entender o que que são margens saudáveis, o que que não que são margens não saudáveis. Na verdade, não é sobre margem não saudável não. Eu estou falando sobre, margens tão espremidas que elas são perigosas. Uhum, Que aquele isso. investimento que você fez, ele pode ser perdido. É E como a você gente já viu, precisa né, de ter esse pode acontecer. conhecimento. Quantas mentorias eu já fiz, onde eu eu tive que pedir para o mentorado desfazer uma parceria, porque o que ele fez estava extremamente tóxico para a empresa dele. Não estava muito bom para o cliente, ficou péssimo para ele, e ele não tinha margem. E o que que Ele, na verdade, acontece? ele tinha prejuízo, mesmo ele sem saber. O que que acontece? Normalmente, os donos de grandes clínicas e hospitais já têm uma caminhada empreendedora muito maior, eles são muito mais sagazes. Com certeza. E eles intimidam. Você já se sentiu intimidado por algum dono de hospital, de clínica, onde você não conseguiu, eh, falar tete a tete? Você se sentiu até humilhado? A gente ouve muito esses relatos. Então, é comum que os donos, eles são empreendedores, eles já estão numa jornada ali onde ele precisou aprender para poder sobreviver. Aprendeu coisas boas, coisas ruins, mas ele já é mais macaco velho ali. E ele vai com tudo para cima daquele especialista que está de olho nos números do hospital, É que vislumbra, que né, vislumbra e ele fala: "Nossa, "Não aqui vai quero ter perder a 30.000, aqui oportunidade". vai ter É. 45.000, não, aqui você vai falar E cinquenta e mil e aí, o que reais. que a gente vê? Que o especialista ele vai a relação fica assim, o hospital ou a grande clínica: "Eu tenho muito a te oferecer". E o especialista ele fica naquela condição assim, de assim: "Ó, a o hospital, eu tenho tudo aqui para te dar, o que que você vai me oferecer de melhor em termos de negociação? Se eu quero você ou não". Ele não consegue se colocar numa posição assim: "Olha, eu tenho um serviço aqui de excelência que vai agregar para o seu hospital". Ele fica numa desigualdade, onde o hospital agrega tudo para ele e ele entra fornecendo o exame, tendo que oferecer vantagens financeiras, porque ele não consegue se colocar numa igualdade assim: "O meu serviço vai elevar o nível do seu hospital", Mas sabe como é que você resolve isso? Aprendendo a negociar. aprendendo a negociar. É assim que se resolve, porque aí você consegue se posicionar e conduzir, você consegue perceber quando um cliente ele está querendo, eh eh, colo dar uma carteirada, né, dar uma Sim, carteirada de e dar uma carteirada em cima, assim: "Olha só, quem vai ganhar aqui é você". quem vai ganhar Aí quem se é. você não sabe conduzir essa negociação, Sim. você acaba entrando numa furada. Mas esse é o ponto fixo integrado, E ok? o outro tipo de ponto O fixo? outro ponto fixo é o não integrado. É o independente, Ele é unidade independente, independente. ele é uma unidade independente. Essa unidade, ela quais são as vantagens dela? Ela é neutra. Se ela é neutra, ela recebe muito encaminhamento Do externo mercado do todo, né, mercado. Se ela é neutra, ela permite que você construa a cultura lá dentro, da sua equipe. da sua equipe. Como que vai ser o atendimento? Que tipo de público vai atender ali? Qual que é a cara do negócio? Como que os clientes devem ser atendidos? Você que determina tudo. Nesse ponto fixo também, você pode chamar parceiros especialistas para estar atendendo lá, usufruindo de um ecossistema que você vai criando, onde ecossistema que eu falo tem as especialidades integradas, né. Então, você abre um ponto fixo de diagnóstico por imagem e você traz um oncologista, aí ele vai conseguir fazer um ultrassom e raio-x. Se você abre um ponto fixo de cardiologia, você traz um pneumologista que você consegue ali. Aí, se você abre um ponto fixo
você pode ter diagnóstico por imagem, cardiologia e pneumologia trabalhando ali junto. Então Uhum. você, num ponto fixo não integrado, você permite você construir isso. E aí, e esse é um ponto esse é um ponto delicado também, porque, eh, muitas vezes, o profissional, ele tá tão arrochado financeiramente, que ele aceita qualquer especialista para abrir aquele ponto fixo com ele, investindo, injetando. Mas é um especialista que não agrega em nada ao que ele vai fazer. Então, tem que ter sinergia, não tem que ter Tem, sinergia? tem que ter. Precisa ter que ter Tem, sinergia. tem que ter essa sinergia, sem dúvida nenhuma, porque você vai trabalhar no dia a dia. É a mesma coisa do ponto fixo integrado. Se você se integra a um local que ele não tem, está totalmente desconectado e incoerente com o que você entrega, não vai dar certo. Se você, no seu ponto fixo não integrado e independente, traz especialistas que eles não querem trabalhar em conjunto, eles têm uma outra filosofia, eles não se adequam àquilo ali, cara, vai dar errado, vai dar errado. Mas você tem mecanismos de você descobrir isso antes de você chamar o parceiro, tá? Mas aí a gente E a tem gente várias formas de você fazer essa parceria. Porque, às vezes, é sociedade, eu vou alugar como sala, ele vai me pagar um aluguel, não, é porcentagem. Então, assim, esse é também a mesma coisa, esse é é, um outro tópico, porque depois que você define o tipo, aí você vai definir os modelos, tá? Agora, o ponto fixo não integrado, ele tem algumas desvantagens. A desvantagem, ele é uma estrutura mais cara de se construir, porque você vai pegar do zero e vai ter que construir tudo. uhum. Outra desvantagem dele é que você precisa aprender a captar cliente. Você tem que ser ativo nisso. O volante que ele viveu a vida inteira dele nas indicações, ele vai sofrer no ponto fixo não integrado. Por quê? Porque ele não sabe captar cliente. E o ponto fixo requer que você saiba captar cliente. Captar, negociar, fazer parcerias, Fazer parcerias. Então, aí eu já vou dar uma até dica. planos, Deixa eu já né, até dar uma dica para um ponto fixo não integrado. Um ponto fixo não integrado, você vai ter que escolher um local. Quando você fizer isso, escolhe um local próximo de um cliente em potencial, bem perto, quiçá na mesma quadra, quiçá vizinho de sala, mas ele é independente. Mas ele é próximo o suficiente para poder ir andando. Pensa assim, ó, o quão o próximo tutor, o responsável pelo pet estaciona isso, e ele vai aqui e vai estaciona, ali, aí ele pega nem sai do e ele estacionamento. nem sai. Ele parou no estacionamento, ele vai na clínica na mesma, ele sai andando e chega ali no ponto fixo, pronto. Ele está bem posicionado. Então, quando você vai escolher o local, isso também faz toda a diferença, onde está posicionado. E outro ponto, aqui, saber estruturar uma unidade enxuta. Existem unidades, né, enxutas, que você consegue abrir gastando o mínimo, mas às vezes as pessoas têm muita dúvida: mas o que que eu tenho que pôr? O que que eu já tenho que ter? Quantas salas? Não sei o quê, nã-nã-nã". Então, a questão da unidade enxuta é você começar com o mínimo possível, a gente já tem um modelo desse bem estruturado, até projeto arquitetônico a gente tem, né, Sim. para quem quer. Então, assim, se você está pensando em abrir um ponto fixo, eh nós já comentamos aqui em outro podcast, também já falei nesse podcast, a gente tem um link, você pode aplicar na nossa, para concorrer à nossa consultoria, a gente consegue avaliar isso para você, tá bom? Mas ó, a gente já falou aqui para quem não é, para quem é, os tipos de ponto fixo, os cuidados que você tem que ter, as parcerias que podem somar, né, os pontos de atenção, né, de cuidado que precisa ter.
O planejamento que é extremamente necessário, a gente falou isso lá no começo, né, diferente do volante que você consegue o volante até aceita um certo amadorismo, né, mas o ponto fixo não aceita amadorismo. Eh, e aí, para a gente finalizar aqui esse podcast sobre ponto fixo, eu gostaria de trazer um ponto delicadíssimo, sobre sociedade e parcerias, porque "Não, então eu vou abrir, eu achei uma pessoa que também quer e vamos ser sócio". Você, graças a Deus, tem uma sociedade extremamente saudável, são 17 anos, está há mais tempo com o seu sócio do que comigo. Eu tenho 14 anos, né, verdade. É, é. E então, você pode falar com muita propriedade. Eu perdi as contas de quantas sociedades eu vi se desfazer ao longo desses 7 anos que a gente conversa com profissionais do diagnóstico por imagem, né. O que que você quer falar aqui para quem está pensando em ter um sócio para abrir uma unidade fixa? Uma uma profissional da imagem, uma ultrassonografista, ela se aplicou na escola e a gente avaliou o formulário dela, entramos em contato e ela foi contemplada com uma consultoria diagnóstica gratuita. E quem fez essa consultoria fui eu, com ela. E a história dela ela era uma volante muito bem-sucedida, ganhava mais de R$ 20.000 trabalhando volante, estava super bem financeiramente. E ela foi e abriu um ponto fixo. Quando ela abriu um ponto fixo, abriu ela com mais 2 sócios, porque foi a forma com que ela enxergou de viabilizar o ponto fixo, e era um ponto fixo não integrado. O que que aconteceu com ela? Ela saiu de um faturamento de 15.000 e desses 15.000 volante ela De pagava as 20.000, 20 20 desculpa, 20.000, pagava as contas dela, sobrava para ela mais de uns 15.000. Uhum. Aí ela abriu em sociedade e passou a ganhar R$ 3.000 no ponto fixo, ficando lá o dia inteiro, atendendo os pacientes. O número de captação de clientes não estava tão grande, precisou aderir o plano de saúde, o que abaixou mais o ticket ainda. O ponto fixo tem movimento, o ponto fixo, ele tem um fluxo financeiro, mas ela recebendo pouco. E por que que eu contei essa história? Porque quando você vai formar uma sociedade Ou uma parceria, né, ou uma trabalha com parceria, cowork, às você vezes. precisa ter clareza de tudo que envolve Do isso, desdobramento. dos desdobramentos. Porque a parceria ela pode ser o motivo do começo e o mesmo motivo para o fim, Então né. quando primeira coisa a gente vai olhar para a pessoa, quem é essa pessoa? Ela é uma boa profissional, ela é uma boa profissional, ela faz o exame muito bem, ela é uma excelente Tem nome no veterinária, tem mercado, nome vai no ajudar a mercado, trazer ela vai trazer cliente. cliente, ela é capacitada, então tem todos esses aspectos, tá? Beleza. O segundo aspecto que precisa ser discutido na sociedade antes de ser formada e os valores? Como que vai ficar? O que que ela não percebeu? Ela não percebeu que ao abrir um ponto fixo com mais 2 sócios, ele não geraria um fluxo de receita suficiente para sustentar 3 famílias. Porque é isso que acontece. Se você abre um ponto fixo e ela é a sua principal fonte de renda, ele vai ser suficiente para cobrir a sua renda, a renda que você precisa para cuidar da sua vida pessoal e do seu sócio? Se a resposta for sim, vai para o próximo passo. Se a resposta for não, opa, calma aí. E aí você vê que como que realmente a maioria dos negócios dão errado, não é porque ele escolheu a pessoa tecnicamente errada, a pessoa que tinha má fama no mercado, a pessoa mau caráter, não, o problema era administrativo, o problema foi de negociação, o problema foi de Foi de planejamento, falta de visão de planeja futuro. foi a É. planejamento. Porque quando eu e o meu sócio nos juntamos,
a gente foi conversar com valores. E sobre os valores? Porque você fatura X, eu faturo X, eu preciso de. Aí a gente começou. Quanto você precisa para você viver? Tanto. Quanto que eu Ai, preciso para eu viver? Tanto. Beleza. Então, cara, a gente vai ter que ter um salário aqui mínimo para nós dois. Qual que é o mínimo que vai ser dos dois? X. Vamos botar aqui, 10 mil, que a gente abriu, quando a gente abriu lá na época, né? Vamos, ó, preciso de 10, cada um precisa de 10 mil. Bom, já começa que essa empresa vai precisar ter 20 mil para pagar cada sócio. Vai ter movimento para isso? ô gente, inclusive, eu vou falar para vocês, quando ele abriu esse ponto fixo, eu conheci ele tinha acabado de abrir, né. Aliás, a gente se conheceu no ponto fixo dele, tá vendo? Foi, foi. O É, ponto fixo, ainda ele bem é que a tinha um veterinária ponto é tão fixo. maravilhosa, gente, que eu conheci a minha É, esposa através da minha eu profissão. vi Ah, meu Deus. eu vou trazer, mas enfim, né, e aí ele ficava usando os custos, né, eu tô sem dinheiro, ó, crê nisso, né, já tá ó, ganhava uma bufunfa e ficava ali, ai, assim, querendo me esconder o jogo. Te falar, não é moleza não, tá. Esse aí é empreendedor mesmo, né, não estava querendo já esconder, estava igual os mineiros, né, esconder o jogo. É, claro. Se fazendo do ponto fixo para eu Isso chama-se inteligência. mas olha, Mas eu contei esse caso, mas eu tenho um outro caso onde uma 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 volante de ultrassom e existia um ponto fixo de ultrassom, e essa volante de ultrassom com ponto fixo, elas se juntaram. E elas fizeram esse exercício. Inclusive já são mentoradas nossa, então elas fizeram sim, esse exercício. "Ó, a gente vai se juntar, certo? Tá equilibrado técnica e profissionalmente? Sim. E como é que vai ficar a parte financeira? Não, a parte financeira nós vamos conseguir se equilibrar aqui nesse ponto. Você vai ficar com X, eu vou ficar com X. E a gente consegue seguir assim. Ótimo, maravilha. E aí elas se juntaram e abriram um ponto fixo de ultrassom e teleradiologia, sem raio-x lá. Só que ultrassonografia avançada. Então não era só um local que fazia ultrassom abdominal. Não. Eles abriram um ponto fixo com ultrassonografia avançada, com todas as técnicas, né, com ultrassom dos pés tudo, à tudo. cabeça, elastografia, contraste, punções, né, intervencionistas, então bem completo. Esse ponto fixo, ele deu tão certo que ele não só paga o mínimo delas, como paga a mais do que cada uma trabalhava sozinha, Uhum. e sobra dinheiro para fazer um caixa para elas continuarem investindo dentro do ponto fixo Inclusive, delas. essas mentoradas viraram referência de negócio. Viraram, Já teve cliente delas que veio procurar a gente querendo saber se a gente perfeito, também podia dar mentoria para eles, porque elas foi. viraram uma referência de Porque elas viraram uma referência de negócio, mas, o que que elas fizeram ali? Elas entenderam. Então, se você realmente quer abrir um ponto fixo, eu recomendo fortemente que você não faça isso no modo intuitivo. Procure profissionais qualificados. E aqui dentro da escola, nós podemos fazer uma consultoria diagnóstica gratuita sua para te orientar, para dar esse passo. uhum. Então, para você e só que essa consultoria, ela não a gente não a gente tem vagas limitadas, ela é pessoal mesmo, você vai entrar numa call mesmo, Individual. individual, é 1 hora e meia. Então, a gente tem poucas vagas. Preenche o formulário que está aqui na descrição, preenche direitinho, a nossa equipe vai fazer uma análise, e se esse preenchimento estiver adequado com o que a gente entrega aqui de consultoria, a gente vai entrar em contato com você e vai marcar um dia para fazer essa sessão diagnóstica gratuita com você, para planejar o seu ponto fixo. Não tem como sair dessa consultoria sem clareza se é o momento ou não de avançar para um ponto fixo. Então, vai Impossível. lá, entra aqui na descrição e se aplica. Ó, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre ponto fixo para especialistas, né, enfim, é um universo. A gente pode Porque a gente até já deu já tá dando quase 1 hora de é, podcast. Vamos fazer o seguinte,
O que você tem de dúvida de podcast Deixa de ponto escrito. fixo? Aqui, bota aqui nos comentários qual que é a sua dúvida que você tem do ponto fixo. A gente vai usar esses comentários para a gente fazer um novo podcast para te responder isso, tá? Então a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Improvete Podcast, um podcast para o especialista veterinário, né? Segue aqui a gente no YouTube, ativa o sininho com as notificações, a gente está postando toda semana o nosso podcast. E você também pode seguir o nosso canal no Spotify para você escutar esse podcast também. Beleza? Até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu!